O Rio de Janeiro virou assunto no Brasil e do mundo inteiro de novo. Só que dessa vez, não foi o carnaval, nem a orla, nem o futebol que colocaram o Rio de volta no centro das atenções. Foi uma mega operação chamada Contenção, que mobilizou milhares de agentes e cercou algumas das áreas mais conflituosas da cidade. O resultado foi pesado e envolveu dezenas de prisões, apreensão de armamentos, ônibus incendiados e muitas vidas perdidas. A cidade parou e o Brasil e o mundo assistiu tudo, tentando entender. Como é que o Rio chegou nesse ponto? O que está acontecendo com o Rio de Janeiro? E é exatamente isso que a gente vai mostrar aqui. Hoje no Belo Mundo, a gente desembarca no cartão postal do Brasil para entender como a cidade maravilhosa se transformou num campo minado. E só para deixar bem claro, esse vídeo não é para defender ninguém. Não é para passar pano para criminoso, para autoridade, nem para político. A ideia aqui é mostrar o cenário completo, a partir de dados, fatos e contexto histórico. Porque o Rio não virou o que virou da noite para o dia. Número 1. O caos. O Rio sempre foi vendido para o mundo como a tal cidade maravilhosa. Só que atrás das praias, do sol e dos cartões postais, existe outro Rio. Um Rio onde Estado, grupos armados e população se esbarram o tempo todo. Esse cenário não surgiu ontem. Lá no começo do século XX, a cidade passou por reformas que derrubaram cortiços inteiros no centro e empurraram milhares de famílias pobres para os morros. Dali para frente, as favelas cresceram justamente onde o poder público menos chegava. E quando o Estado não aparece, outro tipo de influência preenche o espaço. Por muito tempo, o que saía desses territórios eram furtos, assaltos, pequenos golpes, nada parecido com o que a gente vê hoje. Existiam bandos armados, sim, mas sem a estrutura de organização que acabou tomando forma mais tarde. E a política? Muitas vezes fingia que não via. A lógica era simples: deixar quieto enquanto não estourava no noticiário. Só que o tempo passou, a necessidade aumentou e a ausência do Estado virou terreno fértil para algo muito maior. É dentro desse vazio, nesse abandono de décadas, que nasce a semente de uma organização que mudaria a história do Rio de Janeiro para sempre. Número 2. Onde tudo começou. Muito antes das grandes organizações que dominam as manchetes hoje, o Rio já tinha outra rede ilegal funcionando nos bastidores. Era o Jogo do Bicho, que aparece primeiro como uma loteria clandestina e vira uma máquina de dinheiro capaz de movimentar fortunas e influenciar a política. Nomes como Castor de Andrade e Mírio Garcia se tornaram quase figuras folclóricas. Eles dividiam a cidade em pedaços, patrocinavam escolas de samba e eram vistos como benfeitores em algumas áreas. O esquema funcionava de um jeito que parecia a moda antiga, baseado em acordos, propina e, quando necessário, violência pontual contra desafetos. Nada parecido com a guerra urbana que viria depois. E enquanto isso acontecia, a cultura foi transformando esse universo em história. Séries, filmes e documentários começaram a mostrar o jogo do bicho, as escolas de samba e a vida dos contraventores. Em 2025, por exemplo, a Netflix lançou Os Donos do Jogo, mergulhando nos bastidores desse mundo e mostrando disputa de poder, carnaval e conflitos internos. É ficção, mas quem conhece a cidade sabe que muita inspiração veio da realidade. Ao mesmo tempo, nas décadas de 60 e 70, o Rio viu a ascensão de ladrões ousados e grupos especializados em grandes assaltos. Assaltos a banco, sequestros e fugas cinematográficas marcaram a época. Um dos nomes mais lembrados é Lúcio Flávio, que virou quase um personagem lendário nos anos 70. Ele escapava da polícia com frequência, expunha esquemas e acabou alimentando livros e filmes que retratam aquele período. Só que esse período romântico do crime estava com os dias contados. Nos anos 70, em plena ditadura militar, acontece um erro estratégico do Estado que muda tudo. No Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande, presos comuns passaram a conviver com presos políticos, gente com formação intelectual
disciplina e experiência em organização clandestina. A intenção do governo era punir todo mundo ao mesmo tempo. O efeito foi o contrário. Os presos políticos começaram a transmitir noções de união e estratégia para os detentos comuns. Essa mistura gera algo que ninguém fora dali imaginava. É nesse ambiente que nasce a Falange Vermelha, que mais tarde muda de nome e se espalha como Comando Vermelho. A lógica criada ali dentro é simples e funciona. Quem faz parte do grupo é protegido, recebe apoio para a família e tem acesso a advogados. Em troca, deve lealdade. Número 3. A transformação do crime. Quando a ditadura acabou, muitos daqueles detentos que tinham aprendido organização política dentro da prisão voltaram para as ruas. E voltaram diferentes. Eles já não eram apenas ladrões de banco ou assaltantes ocasionais. Agora tinham uma estrutura, uma lógica de grupo, uma ideia clara de expansão. É assim que essa nova organização começa a ocupar favelas e comunidades onde o Estado quase nunca aparecia. Até aquele momento, a criminalidade mais comum eram roubos isolados, grupos atacando bancos, carros fortes ou espalhando pânico em arrastões. Nos anos 90, por exemplo, arrastões na Zona Sul viraram símbolo de insegurança. O episódio mais famoso aconteceu em 18 de outubro de 1992, na praia de Ipanema, quando dezenas de banhistas foram atacados ao mesmo tempo. A cena ganhou repercussão internacional e marcou a memória de quem viveu aquela época. Só que tudo isso era apenas o começo. A partir do final dos anos 70 e ao longo dos anos 80, o Rio mergulha de vez na era da coca. O comércio ilegal de substâncias se expande com rota vinda da América do Sul, passando pelo Brasil. De repente, vender esse tipo de produto rende muito mais do que qualquer golpe isolado. Essa virada muda completamente as favelas. Elas deixam de ser vistas como periferia distante e passam a ser o centro de um mercado milionário que funciona todos os dias. Grupos armados ocupam morros estratégicos, montam pontos de venda e começam a cobrar taxa de moradores e comerciantes para manter o controle do território. Com mais dinheiro circulando, entra em cena outro elemento. As armas mudam de patamar. Sai o revólver, entram os fuzis importados. O clima vira confronto permanente. Não é mais só polícia contra grupo armado. Agora surge um novo problema, que é a disputa territorial. Número 4. Guerras pelo poder. Quando uma organização cresce demais, não demora para aparecer divisão. E no Rio não foi diferente. Afinal, poder é algo que todos querem, certo? No Rio, a partir dos anos 80, começam a aparecer outros grupos que se formam a partir de rachas internos, traições e disputas pessoais. Um desses grupos é o Terceiro Comando, conhecido pela sigla TC, que nasce como rival direto do Comando Vermelho no final dos anos 80. Depois dele vai sair o Terceiro Comando Puro, o TCP, que continua atuando até hoje em alianças e disputas com outras siglas. Mais tarde, outra sigla que ganha espaço é a Amigos dos Amigos, que em determinados momentos assume o controle de áreas importantes como Rocinha, na Zona Sul. Com isso, a cidade vira um mapa quebrado em pequenos feudos, onde cada pedaço de morro passa de mão em mão. Quando uma área troca de comando, quem sofre primeiro são os moradores. Vêm os toques de recolher, as ameaças para quem é visto como aliado do grupo errado, as mudanças na cobrança de taxas e na forma de administrar o bairro. Enquanto isso, a polícia entra muitas vezes como força de choque, com operações pontuais. Em alguns casos, ações firmes desmontam esconderijos, apreendem armas e prendem lideranças. Em outros, há denúncias de abusos, mortes em circunstâncias pouco claras e casos em que gente sem ligação com grupos armados acaba atingida. Em 2005, por exemplo, uma operação na Baixada Fluminense ganhou repercussão internacional e virou tema de um relatório da Anistia Internacional. O documento descreve que 29 pessoas foram mortas naquela noite, muitas delas simples moradores que estavam voltando para casa, trabalhando
ou até brincando na rua. Segundo a organização, esse episódio não foi um caso isolado, mas parte de um padrão mais amplo de incursões policiais marcadas por violência excessiva, falta de investigação e discriminação contra comunidades pobres. No meio dessa disputa entre comandos rivais e Estado, o Rio vai ficando conhecido por cenas como arrastões em vias expressas, tiroteios que fecham túnel, escola e estação, e uma rotina em que ninguém sabe se vai conseguir voltar para casa em segurança. Mas tudo que está ruim pode piorar. E foi o que aconteceu. Número 5. A ascensão das milícias. Enquanto a guerra entre organizações ligadas ao comércio de substâncias dominava as manchetes, um outro movimento crescia quieto, quase despercebido em várias regiões do Rio. Era o avanço das milícias. A lógica desses grupos segue outro caminho. Em vez de atuar diretamente no comércio de substâncias ilícitas, eles entram nos bairros oferecendo uma suposta proteção contra quem domina aquelas áreas. A promessa é de segurança, mas o que se instala é um novo tipo de comando. De pouco em pouco, esses grupos passam a controlar tudo. Do transporte alternativo à TV clandestina e internet pirata. Tudo vira motivo para cobrança. Quem não aceita, sofre ameaça. Quem questiona, perde espaço. Quem tenta viver fora dessa lógica, sofre represálias ou coisa pior. Estudos mostram que o crescimento desses grupos foi tão rápido que por volta de 2019 e 2020, mais da metade do território carioca já estava sob influência miliciana. Era um avanço que deixava para trás, em tamanho, as áreas dominadas por grupos ligados ao comércio de entorpecentes. E isso não acontece sem conivência política. Comissões parlamentares de inquérito na Assembleia Legislativa do Rio mostraram como lideranças desses grupos se candidataram, foram eleitas e usaram mandato para fortalecer o próprio esquema. E sabe aquele ditado que a arte imita a vida? Pois é. Talvez a obra que mais ajudou a grudar uma certa imagem do Rio na cabeça do brasileiro seja Tropa de Elite. No primeiro filme, o foco está no Bob. Descendo o morro, enfrentando o comércio ilegal, lidando com a correria e com problemas dentro da própria corporação. No segundo, a câmera sai da viela e entra nas salas de reunião. O filme mostra como grupos paramilitares formados por agentes públicos se espalham, cobram taxa de morador, controlam serviços e elegem políticos, deixando claro que o problema não é só o varejo de substâncias ilegais, mas também a mistura explosiva de armas, poder econômico e mandato. Hoje, quem vive nas periferias do Rio convive com um cenário cruel. De um lado, áreas comandadas por grupos que vivem do comércio de ilícitos. Do outro, regiões dominadas por milícias que exploram a população. E bem no meio dessa confusão está a pessoa que acorda às 4 da manhã, pega 3 conduções, tenta manter a família longe desses conflitos e só quer viver a própria vida em paz. Número 6. Vida dos moradores. Além da cobrança constante de taxas, quem vive nas comunidades encara um conjunto de situações que não aparecem nas propagandas de turismo. Em muitos desses lugares, quem impõe regras não é o Estado. Surgem os chamados tribunais do crime, onde acusações e punições acontecem na base da força. Se alguém é apontado como ladrão dentro da favela, se falam o que não deveriam ou quebram alguma regra decidida pelo grupo que domina a área, não é a polícia que bate na porta. O julgamento é feito ali mesmo, por integrantes do próprio grupo, sem defesa real, sem investigação e sem chance de reverter nada. Outra realidade que vira rotina são os tiroteios. Tem dia em que a escola fecha antes do recreio, posto de saúde não abre, o comércio desce as portas. A vida inteira gira em torno do barulho dos disparos, que pode começar de madrugada ou no meio da tarde. Crianças crescem aprendendo a se jogar no chão para se proteger. Famílias dormem longe da janela para tentar diminuir o risco. E quando a polícia entra, o clima fica ainda mais tenso. Uma parte dos moradores teme que novas vidas inocentes sejam perdidas no confronto. Outra parte enxerga nessas ações
a única chance de retirar das ruas aqueles grupos armados que sufocam o bairro. É por isso que operações como a contenção, que vamos falar agora, geram reações tão intensas. Para alguns, representam medo. Para outros, são o único ponto de esperança no fim de um túnel que parece não ter saída. Número 7. Operação Contenção. Ao longo dos anos, o Rio tentou de tudo para recuperar áreas tomadas por grupos armados. Houve operações gigantescas, ações pontuais e até projetos de convivência, como as UPPs, que são as Unidades de Polícia Pacificadora instaladas a partir de 2008 em algumas favelas. Algumas iniciativas funcionaram por um tempo, outras desapareceram sem deixar resultado concreto. A verdade é que, mesmo com tantos esforços, os índices de violência continuaram altos e o domínio territorial seguiu avançando. Só que nenhuma dessas ações chegou perto do impacto da última grande intervenção. No dia 28 de outubro de 2025, o governo do Rio deu início à Operação Contenção. Foram mais de 2.500 agentes, entre policiais civis, militares e forças especiais, entrando simultaneamente em 26 comunidades dos complexos do Alemão e da Penha. A meta era parar a cúpula de uma organização que domina o comércio de substâncias ilegais na região, apreender armamentos e cumprir uma centena de mandados de prisão. Logo nas primeiras horas, o clima virou um campo de batalha. Grupos armados ergueram barricadas, incendiaram veículos e chegaram a usar drones com explosivos. A operação se espalhou por áreas de mata, onde as forças de segurança montaram um cerco em trilhas usadas para a fuga. Quando o dia terminou, os números mostravam uma das ações mais intensas e letais da história do país. Do ponto de vista policial, o resultado foi considerado expressivo. Foram apreendidas mais de 1 tonelada de substâncias ilícitas e quase 120 armas, entre elas cerca de 93 fuzis de alto calibre, além de pistolas, granadas e uma quantidade enorme de munição. Mais de 120 suspeitos foram detidos, incluindo foragidos procurados há muitos anos. Mas o custo humano foi devastador. Nos dias seguintes, a contagem de vidas perdidas chegou a aproximadamente 122. Esse número ultrapassou até o episódio do Carandiru, que ficou marcado na história do Brasil em 1992. Entre os mortos estavam 5 agentes da lei, que perderam a vida no confronto, e pelo menos 17 moradores sem qualquer registro criminal, atingidos no meio do fogo cruzado. Os demais, segundo o governo estadual, seriam integrantes do grupo armado alvo da operação. Mesmo com o tamanho da força mobilizada, o principal nome procurado não foi encontrado. O mais citado era Edgar Alves, conhecido como Doca. Ele era apontado como uma das principais lideranças da organização na região e considerado o cérebro por trás da expansão territorial do grupo. Mas, de alguma forma, ele desapareceu. Isso levantou muitas dúvidas tanto pela imprensa e entre especialistas. Afinal, como uma operação derrubou a estrutura de base, mas os chefes conseguiram escapar? E como se não bastasse o impacto inicial, outra questão apareceu dias depois. Pelo menos 5 policiais que participaram da ação foram presos. Eles foram acusados de desviar fuzis apreendidos e de envolvimento em outros esquemas ligados à própria operação. Esse episódio reforçou uma sensação amarga. No Rio, a linha que separa combate ao crime e participação em negócios ilegais, em alguns casos, é muito mais fina do que deveria ser. Número 8. O que está acontecendo com o Rio de Janeiro? E agora surge aquela pergunta que todo mundo faz, mas quase ninguém responde. O que está acontecendo com o Rio de Janeiro? Por que é tão difícil mudar essa realidade? A resposta não é simples, mas depois de tudo que a gente viu até aqui, dá para entender que a situação atual é resultado de uma sequência de décadas, com capítulos marcados por corrupção, força e disputa por poder.
No fim das contas, o que a história recente mostra é que não adianta só entrar atirando. Nunca resolveu. Sem política pública séria, com escola, saúde, saneamento, emprego e transporte funcionando de verdade, vai sempre existir alguém disposto a ocupar o espaço deixado pelo Estado. Pode ser com bandeira de grupo, que domina o comércio ilegal de substâncias. Pode ser com farda, prometendo proteção, mas cobrando taxa, impondo medo e controlando cada esquina do bairro. A Operação Contenção deixou isso escancarado, e na frente do Brasil inteiro. Por enquanto, quem vive nos morros e nas periferias do Rio segue preso entre três forças diferentes. De um lado, as organizações que dominam o varejo do crime. Do outro, os grupos armados que se apresentam como alternativa, mas viram donos do bairro. E no meio disso tudo, o braço armado do Estado, tentando retomar o controle. O resultado é uma cidade que continua dividida, uma vitrine turística vista do calçadão e um campo de batalha visto de cima do morro. E quem vive nas periferias segue tentando sobreviver nesse triângulo de forças, torcendo para que o próximo capítulo da história seja diferente do que se repetiu até agora. E aí, você já conhecia essa história? Conta pra gente aí nos comentários o que mais te surpreendeu nesse vídeo. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, compartilha e, claro, não esquece de ativar a nova função do Hyper. A gente se vê na próxima.